Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria da Pena, Direito Penal. Bem, nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Nós falamos então nas últimas aulas sobre pena restritiva de direito, falamos de detração, remissão. Hoje nós vamos falar de multa. Primeira coisa, multa. Multa é uma pena. E ela vai ser utilizada para punir o sujeito, o delinquente. Só que a natureza da multa é que ela vai ter uma coisa diferenciada. Ela é, basicamente, uma sanção que vai ter um cunho eminentemente pecuniário, só que quando ela é imposta, ela vai nascer no direito penal, mas ela se aperfeiçoa num direito civil. E é muito interessante isso porque vai fazer toda a diferença do mundo. Na nossa prestação pecuniária, que também é uma restritiva de direito, se eventualmente o agente delinquente não cumprir, ela é precária, ela volta para a sanção anterior, então ela volta para a restritiva de liberdade. Já no caso da multa, não, ela se torna eminentemente de cunho patrimonial, e é curioso porque a destinação dela vai ser determinada para o fundo penitenciário, no Distrito Federal vai ser para o fundo penitenciário da Papuda, né? Bem, nessa hipótese, eu tenho que aqui na multa, a execução, ela se procede, né, salvo um julgado que a gente vai falar recente, mediante uma execução fiscal, e na outra mão, a prestação pecuniária, ela vai ser revestida para a vítima. Então aqui eu tenho o fundo penitenciário e aqui eu tenho a indenização para a vítima. Sobre as espécies, nós vamos ter uma originária, que é aquela que o tipo penal, ele prevê aquela multa. No outro giro, nós vamos ter a pena de multa de forma substitutiva, ou seja, quando o juiz verificar os elementos e falar, eu posso fazer a conversão da restritiva de liberdade para a pena de multa como uma restritiva de direito. Mas aí a gente tem que analisar, só são essas hipóteses? Não, existem outras especificidades. Me explico. Quando eu vou falar da originária, eu vou ter que o tipo penal pode trazer de forma isolada, pode trazer de forma cumulativa ou alternativa. Professor, me dá um exemplo? Claro. Quando eu falo de pena isolada, eu tenho um artigo 20 da LCP, Lei de Contravenção Penal, que fala do anúncio de aborto. Ele prevê como punição a pena de multa. Quando eu falo de um tipo cumulativo, eu tenho um exemplo do furto, que vai falar 1 a 4 anos e multa. Olha o E, somando, então eu vou aplicar os dois. E aí, no caso da alternativa, o crime de ameaça, eu tenho ali 1 a 6 meses, detenção ou multa. Então, o que vai diferenciar no caso da originária é prever diretamente a multa, então ela é isolada. Fala ou é alternada. Fala e, ela é cumulativa. Tranquilo? Show! Já no caso da substitutiva, eu preciso substituir algo. Então, necessariamente, o nosso camaradinha, ele foi condenado e aí então eu substituo. Quer dizer, o meu tipo penal não fala de multa, mas o juiz verificando aquela pena, verificando os requisitos, ele pode converter. Essa hipótese de multa substitutiva, ela também é chamada de vicariante. Tranquilo? Show! Mas quais são os requisitos? Te explico. Não pode ser superior a 1 ano, o camarada tem que ser primário e as circunstâncias referentes ao agente, na conduta social, as circunstâncias do agente, tem que trazer compatibilidade entre a multa e a punição. Como assim, professor? Eu tenho que analisar. Aquele agente, a multa vai resolver o caso dele? Quer dizer, ele já tem um histórico, ele tem algum antecedente, ele tem algo que incompatibilize a multa para ele? A multa vai ser efetiva, ela não vai ser efetiva? Analisando esses elementos, eu aplico ou não a multa. Bem, toma muito cuidado, e eu gosto de colocar aqui como casca de banana. Meus alunos, na turma A, eu coloquei como uma casca de banana. O artigo 60, parágrafo 2º, vai falar: se a pena não exceder 6 meses, poderá ser convertido em multa. Esse dispositivo, ele existe junto com 45, só que o que acontece? Eu tenho um falando que é 1 ano e o outro falando que são 6 meses. Você já deve ter pensado, vai por aquele que é mais benéfico. Tudo bem, só que não só isso. A que prevê sobre 1 ano, ela é mais recente. Então, quando a gente fala do início do curso de Direito, eu tenho o caráter hierárquico, Código Penal, então é o mesmo, cronológico,
Opa, a mais recente. E ainda para o direito penal eu tenho aquela referente a ser bona partem, ou seja, que melhor aplica-se ao réu. Então eu vou utilizar aquela que prevê 1 ano. Nós vamos falar que é uma revogação tácita, quer dizer, elas coexistem, mas são incompatíveis. Aquela que é a posterior, então, revoga de maneira tácita, ou seja, não foi expresso, falando, não se aplica mais àquele elemento. Ela vai estar revogada, mas de maneira tácita, porque são incompatíveis. Nos casos de violência doméstica, nós já falamos disso na aula passada, e violência doméstica não permite aplicação da pena, substituição da pena, por prestação de cesta básica, por prestação pecuniária e multa isolada. Então, falou dessas 3 hipóteses, eu não posso converter, eu não posso aplicar somente multa nesse caso. Como que calcula a pena? É interessante porque, olha só, eu vou ter uma pena que ela vai ser calculada basicamente em 2 fases. Mas antes da gente colocar um exemplo, vamos entender a regra geral. Bem, o juiz vai ter que determinar algo chamado dias-multa. Quer dizer, quantos dias multa ele vai pagar? Eu tenho o Código Penal tratando como 10 dias multa, um mínimo, e o máximo de 360 dias multa. Tá, professor, como é que eu calculo isso? O que é uma dias multa? O juiz vai ter que determinar qual é o parâmetro. E perceba, pode ir de 1/30 do salário mínimo, pega o salário mínimo, divide por 30, então tu sabe quanto que vale um dia trabalhado, até 5 salários mínimos por dia. Tranquilo? Tá, professor, e como é que ele chega então nessa questão do dias multa? Vamos lá. Nesse caso, nós vamos falar de uma multa originária, ou seja, já existe previsão do tipo. Na primeira fase, eu vou usar o artigo 59, que eu vou analisar todas as circunstâncias judiciais inerentes ao agente delinquente. Ele é reincidente, ele tem antecedente, culpabilidade, grau de reprovabilidade da demanda. Eu vou olhar, todos os elementos subjetivos daquele caso. Então eu posso aumentar, eu posso deixar na pena base. Logo em seguida, eu vou olhar as agravantes e as atenuantes. E por fim, causa de aumento e causa de diminuição. Isso é chamado de método trifásico, ok? Lá no final, então, eu vou ter o juiz utilizando todos os elementos que eu falei para determinar quantos dias multas ele deve cumprir. Nesse sentido, eu só tenho que respeitar a regra, mínimo 10, máximo 360. Professor, mas eu fiz os cálculos aqui e esses 5 vezes o salário mínimo por 360 dias dá 1 milhão e pouco. E nesses casos, dessas pessoas famosas, deputado, empresário, como é que fica essa multa se ele pegar uma multa? Bem, o nosso código também presta atenção nessas hipóteses e vai falar, olha, de acordo com o artigo 60, parágrafo 1º, eu posso triplicar essa multa, verificando a condição do agente. Tranquilo? Já no caso da pena substitutiva, perceba, o juiz não vai fazer essa valoração sobre a multa. Por quê? Porque a substitutiva, eu não tenho uma multa. Ela vai ser trocada, ela vai substituir aquela pena restritiva de liberdade. Então, o que o juiz vai ter como parâmetro? O cara pegou 6 meses, aí eu vou multiplicar 6 vezes 30 e aí eu vou falar quantos dias vai dar? Não. O juiz ele vai ter que se utilizar do critério mínimo para analisar e aí então ele vai balizar de acordo com as circunstâncias do caso. Okay? Então ele vai olhar a individualidade do caso. É diferente porque ele não vai fazer uma dosimetria, porque a dosimetria já foi feita para determinar quantos dias de restrição de liberdade ele teria. Na conversão ele não faz uma nova dosimetria, ele converte. Então ele tem que olhar o agente e ele tem que fazer um cálculo sobre isso. Tranquilo? Cumulação. Veja, se o tipo penal ele fala furto, 1 a 4 anos de reclusão e multa, ele é cumulativo, porque eu tenho uma pena restritiva de liberdade e a multa. Digamos que ele pegou 1 aninho. 1 aninho se encaixa na nossa hipótese, não é superior a 1 ano. O juiz pode converter multa por conversão, mais multa, porque o tipo penal prevê? Bem, a nossa jurisprudência entende que quando a lei especial determinar a existência de uma multa, ele não pode converter por outra multa. Então eu não posso simplesmente somar 2 multas. Quem fala isso? O nosso STJ, súmula 171. Muito embora a doutrina, em sua grande maioria, fala que não haveria incompatibilidade, porque no caso a multa ela deve servir para atingir a finalidade da pena. Então ela bastaria por si só, mas a corrente jurisprudencial fala que não é possível.
A atualização do valor. A partir de quando vai atualizar? Galerinha, pensa o seguinte. Digamos que uma pessoa entrou com uma ação e essa ação demorou 3 anos e ela já demorou 2 anos para entrar. Então eu já tenho 5 anos aí. Quando o juiz for colocar essa pena de multa, a partir de quando que foi o valor? Pô, professor, ele pegou 20 dias multa sobre 1/30 do salário mínimo. Se tu pegar aí agora, dividir o salário mínimo por 30, tu vai achar 33 e alguma coisa. E aí pelos dias multa você vai ter que multiplicar por 20, porque foram só 20. Vai dar uns 660 aproximadamente. Nesse caso, 660 a partir de quando? Esse 660 ele vai ser transferido para a época do fato e vai atualizar até a data da sentença. Ok? Show! Forma de pagamento. O prazo para pagamento vai ser 10 dias. O pagamento vai ser realizado pelo indivíduo no prazo de 10 dias. E se ele não puder pagar, pode parcelar? Pode parcelar sim. Pode pedir para debitar direto na conta salário dele, quer dizer, que haja já um bloqueio? Também pode, ok? Isso é possível. Na execução da multa, curiosamente, em dezembro de 2018, teve um julgado do Pleno, então essa notícia é recentíssima, muito provavelmente o seu livro vai estar desatualizado se ele for 2018, falando que o Ministério Público possui legitimidade prioritária no sentido de, primeiro, vai para o Ministério Público, se ele não apresentar em 90 dias a execução dessa multa na vara de execução penal, aí vai para a Procuradoria da Fazenda e aí ela vai fazer uma execução, ok? Esse julgado é super recente. Professor, posso falar então que consolidou, pacificou? Calma, isso é muito recente, então vamos voltar um passo em que parece ser recente e vamos para como era antes. Antes, somente a Procuradoria da Fazenda poderia fazer, porque também teve um imbróglio jurídico acerca disso, e aí seria competente a vara de Fazenda Pública. Vamos aguardar os próximos capítulos para a gente delimitar realmente, efetivamente, qual que vai ser o posicionamento consolidado, ok? Prescrição. A prescrição vai ser a mesma da execução fiscal. 5 anos, prazo quinquenal, beleza? Tem hipótese de suspensão? Tem. O artigo 52 vai falar se sobrevier doença mental no agente, que tem que pagar a multa parcelada, essa multa vai ficar suspensa. Suspenso quer dizer isento? Não. Suspenso quer dizer suspenso. Então, enquanto perdurar aquilo ali, não vai ser cobrado. Se ele voltar ao normal, vai voltar a cobrar? Vai. E se o camarada morreu? Pensa você aí, antes de ouvir a resposta. Eu posso ter transcendência da pena? Quer dizer, eu posso passar essa pena para outra pessoa? Não. A pena não é para atingir o sujeito? É, se ele morreu, eu vou estar punindo o morto, o Walking Dead, ou a família que vai receber o espólio? A família que vai estar recebendo o espólio. Então, nesse caso, a pena não transcende para os herdeiros. E aí, uma perguntinha que eu já vi em prova, que é a seguinte: cabe habeas corpus em multa? Galerinha, habeas corpus é para o direito de ir e vir quando ele está sendo lesado ou na iminência de ser lesado. Então eu tenho ali o habeas corpus preventivo, o habeas corpus efetivo. Habeas corpus só cabe nessas hipóteses, é um remédio constitucional para isso. Então se a gente vai falando de pena, o mais razoável seria agravo em execução. Tranquilo? Show! E por fim, para a gente terminar a aulinha de hoje, bem rapidinho, multa em concurso de crimes e crime continuado. Galerinha, nos casos de concurso de crime, eu vou poder somar as penas se eu tiver um concurso material, ou seja, o agente, mediante várias ações, comete vários crimes. Eu vou somar tanto a pena quanto as penas de multa. No caso do crime continuado, o cara comete várias condutas da mesma forma, sobre o mesmo bem jurídico, e aí eu tenho que a pena vai ser unificada, uma pena geral, e aí eu vou aumentar ela em 1/6. Só que no caso da multa, a jurisprudência entende que eu vou poder somá-las. E no caso do concurso formal, o cara, mediante uma ação, comete vários crimes, eu vou pegar uma pena, o crime mais grave vai absorver os demais, e aí depois eu vou aumentar essa pena. No caso da multa, eu vou poder aplicar cumulativamente as multas. Tranquilo? Show! Muito obrigado, até a próxima aula.